Nesta videoaula falaremos sobre limite e diferenciabilidade de funções complexas. A definição de limite para a função complexa é a mesma definição para a função real. O limite de f à medida que z tende a z0 existe e igual a w0 se para todo epsilon existe um delta, tal que módulo de f de z menos w0 menor que epsilon, sempre que módulo de z menos e0 menor que delta e maior que zero. Aqui, quando diz que módulo de z menos e0 é maior que zero, quer dizer que a função não precisa necessariamente estar definida em z0. Por isso que aqui é maior que zero. Então, o limite é representado dessa forma. Limite de f de z igual a w0 quando z tende a z0. Dizer que o limite de uma função f é w0 quando z tende a z0 equivale a dizer que, se considerar um disco aberto de centro em w0 e raio epsilon, tão pequeno quanto se queira, então existirá um disco de centro em z0 e raio delta, de modo que, para todo z dentro do disco de centro z0 e raio delta, então a imagem de z está dentro do disco de centro w0 e raio epsilon. Informalmente, quando z tende a z0, f de z tende a w0. Teorema. Sejam f igual a u mais iv, z0 igual a x0 mais i, y0, e w0 igual a u0 mais i, v0. Então, limite de f é igual a w0 quando z tende a z0, se somente se o limite de u igual a u0, limite de v igual a v0, quando a parte real de z tende à parte real de z0 e a parte imaginária de z tende à parte imaginária de z0. Segue deste teorema que f igual a u mais iv é contínua em z0 se somente se u e v são contínuas em z0. Por exemplo, digamos que u é x ao quadrado y e v é x menos 3y. Essas funções elas são contínuas em todos os pontos do plano R2. Portanto, a função f ela é contínua para todo z complexo. Então, veja que analisamos a continuidade da função f, analisando a continuidade da parte real e a parte imaginária da função. Seguem essas propriedades deste teorema, onde f e g são funções complexas e c é uma constante complexa. Então, temos aqui que temos o resultado de limites de duas funções f e g. O limite da função f é w1, limite da função g é w2. E z tende a z0. Então, teremos 4 conclusões. Aqui considerando que c é complexo, né? A primeira aqui, o limite da constante vezes da função é a constante vezes o limite. O limite da soma é a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. Limite da divisão, limite da multiplicação, multiplicação dos limites. Limite da divisão das duas funções é a divisão dos limites, desde que w2 seja diferente de zero. Note que são resultados também válidos quando a função f é real e c é uma constante real. Critério para a continuidade de um ponto. Uma função complexa f é contínua em um ponto z0 se limite de f de z é igual a f de z0 quando z tende a z0. Este limite deve existir e a função deve ser definida em z0. No caso de limites reais, o limite existe se somente se os limites laterais forem iguais. Para funções reais, são dois caminhos a percorrer. Para a função complexa, o limite f de z igual a w0 quando z tende a z0, se a gente diz que existe, é o mesmo que dizer
que por quaisquer caminhos que se aproxima de Z0, f de z se aproxima de W0. Bom, para limites complexos existem infinitos caminhos para se aproximar de Z0, diferentemente de funções reais, que são apenas dois caminhos a percorrer. Bom, verificação da não existência de um limite. Se f se aproximar de dois números complexos, distintos, ao longo de dois caminhos diferentes que passam por Z0, então dizemos que o limite não existe. Então, isso é uma verificação para identificar que o limite não existe naquele ponto. Por exemplo, a função z sobre o conjugado de z quando z tende a zero. Queremos mostrar que esse limite não existe. Então, vamos identificar aqui dois caminhos a percorrer, fazendo z tender a zero. Obviamente, se eu jogo zero aqui, fica uma indeterminação, 0 sobre 0. Bom, que caminho nós vamos percorrer? Primeiro caminho vai ser o caminho pelo eixo real, fazendo x tender a zero. Pelo eixo real, o y vou considerar igual a zero. O segundo caminho é pelo eixo y, fazendo o y tender a zero. Neste caso, eu faço x igual a zero. Então, está aqui os dois caminhos. Então, z sobre z barra é x mais y sobre x menos y. Então, no primeiro caminho, vamos fazer y igual a zero. Então, vai ficar x sobre x, faço x tender a zero, esse limite vai dar 1. No segundo caminho, eu vou fazer x igual a zero e o y tender a zero. Então, vai ficar y sobre menos y. Ou seja, o resultado desse limite, pelo segundo caminho, vai dar menos 1. Então, temos aí z sobre z barra, z tendendo a zero, fazendo x tender a zero, o y igual a zero, e limite de z sobre z barra, fazendo z tender a zero, e se eu vou fazer o x igual a zero, eu vou ter y sobre menos y. Então veja que o resultado dos limites são distintos, portanto o limite desta função, quando z tende a zero, não existe. Diferenciabilidade. Seja z um ponto arbitrário de uma vizinhança de um ponto fixo z0, onde essa vizinhança está contida no domínio da função f. Considere ΔZ z menos z0, esse incremento em z. A derivada de f em z0 é definida por f' de z0 ou df dz em z0. Então vamos à definição desta derivada é limite, quando ΔZ tende a zero, de f de z0 mais ΔZ menos f de z0 sobre ΔZ. Então, se esse limite existe, a função f é diferenciável em z0. As propriedades aqui que seguem são as mesmas propriedades para funções reais. Derivada da constante, derivada de uma constante vezes a função, derivada da soma ou diferença de funções, derivada do produto, derivada da divisão, derivada de uma função composta, derivada de z na n, quando n é inteiro. Então veja que são as mesmas propriedades. Tá? Em destaque aqui essas duas aqui, que é a da função composta de z na n, podemos dizer então que a derivada de w1 elevado a n é n w1 elevado a n menos 1 vezes a derivada de w1 em relação a z. Isso quando n é inteiro. Mais à frente nós vamos estudar a derivada de z elevado a um expoente complexo. Tá? Aqui só está reduzido essa propriedade quando n é inteiro, mas mais à frente a gente vai estudar derivada de z elevado a um expoente complexo.
Bom, da última propriedade segue que podemos dizer que uma função polinomial ela é diferenciável em todo z complexo. Observações. De acordo com a definição, a exigência de uma função f complexa ser diferenciável em z0 é muito mais rígida que no cálculo de funções reais de uma variável real. Por quê? Para limites reais, temos duas direções a serem consideradas. No caso de funções complexas, podemos ter uma infinidade de direções fazendo z tender a z0. Digamos que eu tenha a seguinte função: f igual a 2x mais 5y. Queremos demonstrar que esta função não é diferenciável em qualquer ponto complexo z. Vamos considerar aqui duas situações. Já que a gente quer mostrar que essa derivada não existe em qualquer ponto z complexo, então vamos usar a definição da derivada, usando a definição por meio do limite, e demonstrar que limite por dois caminhos distintos, para um z arbitrário, esse limite não vai existir. Então, quais são os caminhos? O primeiro caminho vai ser um caminho paralelo ao eixo real, fazendo o ΔZ tendendo a zero. Especificamente, vamos fazer o ΔX tender a zero e ΔY igual a zero, que é esse primeiro caminho aqui. Então, perceba que não há variação em y, só existe variação no incremento em x, em ΔX. O segundo caminho é paralelo ao eixo imaginário, fazendo ΔX igual a zero e ΔY tendendo a zero. Então, a variação aqui só ocorre em ΔY, no segundo caminho. Então, vamos calcular aqui o que é f de z mais ΔZ. F de z mais ΔZ, quando eu faço incremento em z, quer dizer que existe um incremento em x e existe um incremento em y. Então, a função é 2x mais 5y e isso eu vou ter 2 vezes x mais ΔX mais 5 vezes y mais ΔY vezes i. Depois f de z, faço a diferença, eu vou ter no final 2ΔX mais 5i ΔY. Isso é dividido por ΔZ, que é ΔX mais i ΔY. Então agora eu vou pegar os dois caminhos. Então, primeiro caminho paralelo ao eixo real. Eu vou fazer ali, então, o ΔY igual a zero, eu vou ter 2ΔX sobre ΔX. Então, o limite vai dar 2. Segundo caminho paralelo ao eixo imaginário, eu faço aqui o ΔX igual a zero, então eu vou ter 5i ΔY sobre i ΔY. Portanto, o meu limite, quando o ΔY tender a zero, vai dar 5. Então vejam que o z é arbitrário e os limites são diferentes, por dois caminhos distintos. Portanto, a função f não é diferenciável em qualquer ponto z complexo. Se uma função complexa for montada a partir da especificação de suas partes real e imaginária, o IV, é grande a possibilidade de que esta função não seja diferenciável em algum ponto, que é o caso da função 2x mais 5y, que é uma função que acabamos de ver, não diferenciável para todo z complexo. Então, se formos montar aleatoriamente, quem seja v, é bem provável a possibilidade de que essa função não seja diferenciável, ou em um ponto ou em diversos outros pontos. Considere neste exemplo a função conjugado de z, z barra. Queremos demonstrar também que esta função não é
diferenciável em qualquer ponto z complexo. Vamos usar novamente a definição aqui da derivada por meio do limite. E queremos mostrar que esse limite não vai existir por dois caminhos. Então vamos montar aqui quem vai ser o... Aqui no caso eu montei aqui o z mais ΔZ, é x mais Δx mais y mais Δy. Bom, a função f, o que ela faz? Ela pega o conjugado do que está aqui dentro. Então aqui eu vou ter o conjugado de z mais ΔZ, ou seja, o conjugado de x mais Δx mais y Δy. Então o resultado é x mais Δx menos y mais Δy. Bom, fazendo isto menos f, eu vou ter no final Δx menos y Δy. Então essa aí é a parte que vai envolver aqui no numerador do limite. Então eu vou ficar só com Δx menos y Δy. E o ΔZ é Δx mais y Δy. Então fazendo pelo primeiro caminho o eixo real, fazendo ΔY igual a zero, eu vou ficar com ΔX sobre ΔX, fazendo ΔX tendendo a zero, isso vai dar 1. Segundo caminho, fazendo ΔX igual a zero, eu vou ficar com menos I ΔY sobre I ΔY. O resultado disso dá menos 1. Então, portanto, os limites são distintos por caminhos diferentes, logo a função z barra não é diferenciável em qualquer ponto z complexo. Então, temos dois exemplos de funções não diferenciáveis em qualquer ponto, que é a função conjugado de z e a função 2x mais 5y.